Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é português. Iremos utilizar o livro A Prova Brasil, página 54. Relato de viagem. Vocês irão ler. O relato de viagem é um gênero que tem como principal objetivo comentar uma viagem ou um passeio turístico. Para isso, o autor descreve lugares e opções de lazer ou eventos culturais. Geralmente faz referência à localização, à vegetação, à fauna da região, a lugares históricos, a alternativas de acesso ao lugar, como os meios de transportes disponíveis, entre outros aspectos. Pessoal, leiam. Eu vou deixar agora um vídeo explicativo sobre este gênero textual, relato de viagem, para vocês assistirem, tá bom? Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram de férias? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e aproveitado muito. Agora, vamos retomar aos nossos gêneros textuais. O tema de hoje é um novo gênero, que chama relato de viagem. Você sabe o que é esse relato de viagem? E quais as características dele? Não? Então vamos aprender. O relato é uma ação ou efeito de relatar, narração, descrição ou explicação feita sobre um acontecimento ou uma situação. Um relato é uma narração de experiências vividas, logo, o assunto é abordado sobre o ponto de vista de quem o relata, ou seja, o narrador. Então, se eu contar sobre uma viagem que eu fiz hoje, eu que vou ser a narradora, porque eu estou contando da minha viagem, entendeu? Então, vamos ver as características e um exemplo para vocês conseguirem entender melhor. Então, como eu havia explicado, um relato de viagem é uma narração de experiências vividas. Então, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata. Então, é sempre o narrador. As características são: a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Então, é de uma história real. Conta-se um ou mais episódios significativos. Então, você pode contar 2 acontecimentos ou mais que aconteceram na viagem. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Então, você pode descrever com detalhe como é o lugar, os adjetivos do lugar, que lugar lindo, maravilhoso. Fornecem também indicações precisas de tempo e lugar. O autor expõe seu modo de particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Então, você narra e descreve o que vai acontecendo ao decorrer da história, porque parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Então, usar o eu no singular e nós na primeira pessoa do plural. E os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Agora vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Skagway, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos num acampamento de cachorros de neve, localizado nas montanhas, e fizemos um passeio de trenó, puxado pelos animais. Maurício Oliveira. Então, nesse exemplo, a gente consegue verificar como é um relato de viagem. E aí, turminha, vocês conseguiram compreender o que é relato de viagem? Eu espero que sim. Agora, propondo um desafio para vocês, que vocês peguem uma folha e escrevam um relato de uma viagem que vocês fizeram e que vocês mais gostaram, tá bom? Vocês têm que colocar os adjetivos, detalhes, tempo, lugar, tá bom? Tudo aquilo que apareceu nas características. Então, façam um relato de viagem e depois vocês apresentam para a professora. Até mais!
Pessoal, logo após o vídeo explicativo, leia o texto a seguir e faça o que se pede. Vocês irão ler esse texto. Chegamos. Laura, Tamara e Marininha Clark. Após a leitura, vocês irão responder as questões. Primeira questão, releia as informações sobre a fonte do texto, prestando especial atenção ao título da obra. Vem Clark, Laura, Tamara, Marininha, férias na Antártica, São Paulo. De acordo com a fonte do texto, de que assunto ele trata? O texto ele trata das férias, né, das 13 meninas na Antártica. Segunda questão, qual o objetivo principal do texto? Marquem um X na resposta correta. Terceira questão, releia o trecho a seguir observando o sentido das palavras destacadas. As palavras destacadas são começamos, a gente, achamos. Elas estão na primeira pessoa do plural. Nós começamos, nós achamos. O relato foi escrito na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque ele foi escrito, né, pelas 3 meninas. Então, 3, a gente utiliza nós. Observe o mapa comparando-a às informações do relato de viagem. É correto afirmar que os viajantes preste atenção na imagem, tá, pessoal? Letra A, adentraram o Oceano Pacífico. B, atravessaram uma grande área do mar. C, passaram pela ilha Geórgia do Sul, fizeram uma parada na ilha da Geórgia do Sul. Pelo que está aqui no mapa, pelo esse risco azul, elas atravessaram uma grande área do mar, né? Uma grande área de mar. Releia este trecho observando o verbo destacado. O verbo destacado é abraça. Esse cinturão azul que abraça o continente é chamado de convergência antártica. Ali sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa. E temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. No contexto, a forma verbal indica que o cinturão, letra A, inunda o local, envolve aquele local. C, aparece no local. D, invade o local. Marquem um X na resposta correta. Vem sexta questão. No trecho citado na questão anterior, o advérbio ali se refere. Esse cinturão azul que abraça o continente é chamado de convergência antártica. Ali, então está se referindo à convergência antártica. Letra D, no trecho. É como se encontrássemos num enorme carrossel de animais e icebergs que flutuam em volta do continente antártico. O narrador utiliza um recurso para descrever o lugar por onde está passando. Esse recurso Qual é esse recurso, pessoal? É uma comparação, né? Ele está fazendo uma comparação nesse trechozinho. Vem a oitava questão. No trecho citado da questão anterior, por que a palavra iceberg foi escrita em itálico? Ela foi escrita em itálico pelo fato de se tratar de uma palavra estrangeira, né? Para dar destaque a esta palavra. Nona questão, releia. Ali sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa. E temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. Depois de cruzarmos o Drake, que é a parte mais chata porque todo mundo passa mal no barco, nossa ansiedade aumenta ainda mais. O trecho que indica uma informação
e não uma impressão pessoal? R. Ali sabemos. B. Temos a sensação. D. C. Depois do cruzamento, o DRAC é a parte mais chata. A resposta correta é depois do cruzamento, o DRAC. Este trechozinho é que indica uma informação e não uma impressão uma impressão pessoal. Vem 10ª questão. A informação principal do trecho, depois do cruzamento, o DRAC, que é a parte mais chata porque todo mundo passa mal no barco, nossa ansiedade aumenta ainda mais. A parte mais chata da viagem é o cruzamento do Estreito de Drake. B. Todos passam mal durante o cruzamento do Estreito de Drake. C. A ansiedade das autoras aumenta após o cruzamento do Estreito de Drake. E letra D. O fato de as autoras terem cruzado o Estreito de Drake. Leiam o texto, tá, para responder esta questão. Pessoal, eu estarei à disposição até 11h30 para qualquer dúvida, para qualquer informação, tá bom? Estarei à disposição de vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.